Abra sua Bíblia em Mateus 26, a partir do versículo 31. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mateus 26, 31. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Continue no espírito de louvor, de adoração, de oração, em comunhão com o seu Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra, Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te deixarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas assim como tu queres. Depois voltou a seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Senhor Deus maravilhoso, nós clamamos a Ti, Pai, nesta noite. Ó Deus, para que Tu venhas, Senhor, limpar o caminho, Deus, preparar, Senhor, o caminho, para que a Tua palavra possa cair e penetrar nos nossos corações aqui nessa noite. Tira todo impedimento, toda distração, Senhor, em nosso meio. Ó Deus, que toda arma forjada contra nós, Senhor, possa cair por terra agora, no poder do nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, ó Senhor Jesus, tira, Senhor, agora todas as flechas inflamadas do maligno, Pai, que caiam por terra, Deus. Ó Senhor, tira o sono, a distração, prepara, Senhor, as nossas mentes, ó Deus, o nosso entendimento, que possamos abrir, Senhor, para a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha trazer, Senhor, aleluia, o verdadeiro significado, aquilo que Tu tens para ministrar aos nossos corações. Ó Deus maravilhoso, e que com a Tua infinita misericórdia, Pai, eu possa compartilhar o que está no Teu coração, Senhor, para a Tua igreja. Nesta noite, em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Aplauda bem forte, glorifica o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse relato aqui que conta essa passagem, esse momento que aconteceu com Jesus e os seus discípulos, ele representa algo que acontece também na minha e na sua vida.
na vida de todos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus. Quem é discípulo de Jesus aí? Levanta sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Então você deve conhecer muito bem essa história. Você deve conhecer muito bem o que o Senhor espera de você num momento como este. Aleluia. Para que você possa vencer. Glórias sejam dadas ao Senhor. Pedro, ele fez, nesse momento onde nós lemos, Jesus estava prestes a ser preso. Pedro fez declarações maravilhosas, lindas, proclamando a sua fidelidade, a sua lealdade a Jesus. Nunca vou te abandonar, nem que seja necessário eu morrer contigo, nunca te deixarei. E depois dessas palavras declaradas, diz a palavra que o Senhor Jesus foi com os seus discípulos, no versículo 36, para um lugar chamado Getsêmani. E o Getsêmani, muitos aqui talvez já saibam, mas o Getsêmani, para quem não sabe, significa prensa de azeite. Eles estavam no Monte das Oliveiras, que é um monte, onde existem essas árvores, que a oliveira é a árvore da azeitona. E juntamente ali naquele local tinha esse Getsêmani, essa prensa de azeite, que era o local para ser pressionada a azeitona e poder se extrair dela o azeite. Ou seja, todas essas azeitonas, elas passavam ali por aquela pressão para se extrair o azeite. E foi justamente o que aconteceu. Jesus, com seus discípulos, passaram pelo Getsêmani. Passaram pelo lugar da pressão, o lugar de serem pressionados. Aleluia. E eu e você que declaramos aqui, não, eu sou discípulo de Jesus. Você sabe o que significa ser discípulo de Jesus? Caminhar com Ele até o fim, imitar Jesus, ouvir os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos, obedecer os seus mandamentos, ser fiel a Ele até a morte. Não muda muito do que aconteceu com Pedro, o que acontece conosco, onde nós declaramos, eu sou discípulo de Jesus. Você está dizendo todo esse pacote, Jesus, eu te amo, eu entrego a minha vida a Ti, eu ouço a Tua palavra, eu obedeço os Teus mandamentos, eu guardo os Teus mandamentos, e eu nunca vou te abandonar. E o resultado inevitável, para cada um que se declara discípulo de Jesus, é passar pelo Getsêmani, passar pelo lugar da pressão. Não sei se você já passou, está passando ou ainda vai passar, mas uma coisa é certa, você não vai escapar. Eu não vou escapar. Nós jamais devemos tentar fugir do lugar da pressão, do momento da pressão, da fase da pressão. E aí a pergunta que eu digo a você, que o Espírito Santo ministra, é como você está reagindo à pressão? Quais estão sendo as suas reações em resposta à pressão que você recebe? Porque o Getsêmani, esse lugar da prensa, da pressão, é o lugar onde vai revelar se as suas atitudes condizem com o que você declara com as suas palavras. Se aquilo que você diz, não, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente, no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade, aonde você for por este mundo, que você está carregando essa identidade, você está se declarando, não, eu sou seguidor de Jesus, eu sou imitador de Jesus. E quando declaramos isso, nós passamos pela pressão, porque é necessário provar aquilo que se declara. Pedro falou, Jesus, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ainda que seja necessário eu morrer contigo, eu jamais te deixarei. E Pedro passou pela pressão, foi ser provado naquilo que diz. Aleluia, glórias ao nosso Deus maravilhoso. Todos nós aqui temos declarado coisas. Eu sou seguidor de Jesus, eu sou imitador de Jesus, eu sou crente.
Cristão é a palavra que foi dada aos discípulos porque eles se pareciam com Jesus. E tudo que nós declaramos, será que as nossas atitudes condizem com o que as nossas palavras declaram? Com que essa identidade que nós assumimos para irmos ao mundo, será que está batendo o testemunho? Por isso nós passamos pela pressão, pelo Getsêmani, a prensa de azeite. E foi o que aconteceu para provar a Pedro e os discípulos. E Jesus, no primeiro momento que ele voltou da oração, diz a palavra, a gente leu, e Lucas 22:45 também diz que quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. A pressão, ela vai causar em mim e em você, de imediato, algo muito semelhante a uma tristeza, uma angústia, o que para muitos pode se tornar uma depressão, uma síndrome do pânico, ou tantas síndromes que nós temos visto hoje em dia, resultado da pressão. O que acontece comigo e com você, cristãos, discípulos, evangélicos, crentes, que passamos pela pressão e caímos na depressão, é porque você não soube agir corretamente na pressão. Quando vem a primeira luta, a primeira batalha, primeiro sinal de tristeza, você não deve reagir assim como os discípulos que se entregaram, dominados pela tristeza, diz a palavra. A angústia os dominou e eles se entregaram. Ao invés de orar com Jesus, estavam dormindo. Aleluia. O Senhor está despertando a igreja. O Senhor está despertando a mim e a você, para não vivermos só de palavras, mas de atitudes, de vida que dê o testemunho, que a minha e a sua vida pregue mais que as nossas palavras. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu me lembro, a gente aqui, quantos aqui estão no propósito da gente ler a Bíblia inteira de 2018? Glória a Deus. Quem ainda não entrou, dá tempo. Corre lá. Está nas redes sociais da igreja. Ontem nós lemos a parábola do semeador, onde Jesus traz esse ensinamento. E ele diz, teve a semente que caiu na beira do caminho. E essa é aquela que a pessoa ouve, mas não crê. O diabo vem logo e tira para que a pessoa não creia e não seja salva. A segunda caiu num terreno pedregoso, ou seja, onde a camada de terra era fina e tinha muita pedra. E com isso não foi possível a raiz crescer e se enraizar, para que a planta pudesse estar forte, fortalecida. E Jesus contando, ele diz que o que acontece é que esses creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Porque o coração não estava totalmente aberto para a palavra de Deus penetrar lá no íntimo e se enraizar. E Jesus diz, eles creem durante um tempo, mas desistem na hora da provação. Mas o Senhor está mandando dizer para você aqui, a pressão não é para você desistir, é para você ser aprovado. Aleluia. Não é para você parar nela e ser derrotado nela, não, mas é para você passar pela pressão e sair do outro lado ainda mais forte com Jesus. A terceira situação da parábola da semeadura é que uma cai no terreno onde tinha espinhos. E Jesus diz, são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, ou seja, são pessoas que disseram, não, eu sou cristão, semelhante ao do terreno pedregoso, creem por um tempo. O outro declara, eu sou cristão, sou crente, sou seguidor de Jesus, sou discípulo.
mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida. E Jesus diz: e não amadurecem, permanecem imaturos espiritualmente, e deixam a todo momento as preocupações da vida sufocarem a sua intimidade com Deus. A riqueza do mundo vem e te sufoca, e você entra naquele embate que Jesus fala: é impossível amar a Deus e ao dinheiro. Ou vem os prazeres deste mundo e te sufocam. Você sabe o que você deve fazer como cristão, mas você ainda está de olho nos prazeres do mundo e querendo viver o que o mundo está vivendo lá fora. E se sufoca. Jesus está dizendo o que você tem que fazer para você não parar de amadurecer na sua vida, no seu caminho. Como Efésios 3,17 diz: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Precisamos estar enraizados em Jesus, no amor, para que possamos crescer e amadurecer em Cristo, na nossa caminhada com Jesus. E Jesus, diante dessa situação no Getsemane, Ele foi aquele que nos deixou o correto exemplo. Os discípulos foram dominados pela tristeza e não conseguiram continuar orando. Mas diz a palavra, Lucas 22:44, Jesus, estando angustiado, Ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Jesus estava passando pelo Getsemane também, não eram somente os discípulos. Ele também estava ali sendo tentado. E Ele nos dá o exemplo correto diante de uma profunda angústia. Não se entregue e deixe-se ser dominado pela tristeza, mas ore ainda mais intensamente ao seu Deus. Chegue-se ainda mais perto de Deus. Essa foi a palavra que o Senhor me deu para a última quarta-feira. Nunca você vai chegar no limite. Chegue a cada dia ainda mais perto de Deus. Vai ainda mais fundo na sala do trono. Busque ainda mais intensamente. Com isso nós observamos o exemplo de Jesus, que não devemos nos enganar que Jesus, por ser Deus, Ele estava imune ao pecado. Se Jesus fosse completamente imune ao pecado, Ele nem sofreria a tentação. Mas aí que nós vemos a grandeza de Jesus, porque por não ser imune ao pecado, Ele foi tentado assim como todos nós, mas Ele não cedeu à tentação. Hebreus 4,15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Esse é o seu mestre Jesus. Você é imitador de quem? De Jesus. Esse é o exemplo que Ele te dá. Ele não cobra nada de mim e de você que Ele não tenha passado antes. Como nós, Ele passou por todo tipo de tentação. Ele nos dá um ensinamento. Ei, você está sofrendo pressão? A pressão está grande aí nos seus ombros. A pressão está grande na sua família, no seu trabalho, no seu casamento. Não é a hora de se entregar dominado pela tristeza. É hora de orar ainda mais intensamente ao seu Deus. Quem quer passar vitorioso pela prensa do azeite, pelo tempo da pressão, glória a Deus, você sabe o que tem que fazer. Ore ainda mais intensamente. Busque ainda mais ao Senhor. Não se entregue à tristeza e à angústia. Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Ele disse em Mateus 26:41: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Uma coisa é certa: nós não escapamos
de passar pelo tempo da pressão, mas nós temos a maneira correta e certa de enfrentar a pressão, que é vigiando e orando para não cair em tentação, que foi o que Jesus fez. Ele estava orando: Pai, se possível afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia o que ele veio fazer, ele veio para salvar o mundo. Ele estava dizendo ao Pai: Pai, se tem outra maneira de salvar o mundo, mas mesmo assim, se não tiver, que seja feita a tua vontade. Aleluia. E diz a palavra que todos os discípulos o deixaram, como Jesus estava prevendo. E ele deixou esse relato para nos ensinar a passar pela pressão, porque ele sabia que nós passaríamos pela pressão, que é necessário provar as nossas palavras, aquilo que nós declaramos. Aleluia. A primeira lição que Jesus nos dá então é orar ainda mais intensamente. Repita isso: orar ainda mais intensamente. É isso que você tem que fazer na pressão. Em segundo lugar, Jesus nos deixa claro que o que aconteceu com os seus discípulos é que eles estavam tentando salvar a vida deles. E Jesus, ele ensina, Lucas 9:23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E essa é a mentalidade básica para um discípulo de Jesus. Vou repetir. A mentalidade de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, é a mentalidade básica, fundamental para um discípulo de Jesus. Por isso o nosso foco central começa a negar o ego. Quem tenta seguir a Jesus sem abandonar a sua vida, não vai dar certo. No versículo seguinte de Lucas 9:24, Jesus diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Se Jesus quisesse salvar a vida dele, ele perderia a vida eterna de todos nós. Mas ele entregou a vida. Ele ensinou mesmo para os discípulos: não amem a sua vida, mas percam sua vida por minha causa. Assim vocês vão ganhar a vida eterna. Isso é para mim, isso é para você. Pedro, ele amou mais a vida dele do que amar a Jesus. Ele amou mais a vida dele do que a Deus e a Jesus. E ao ser chamado em seguir o Mestre, ainda que ele tenha declarado, talvez ainda com boa intenção, mas na verdade faltava tratar algo ali no coração dele. E diante da pressão, ele tentou salvar a vida dele e acabou negando Jesus. No momento da pressão, eu e você passamos por este momento de escolha, como se fosse uma bifurcação, onde tem dois caminhos para você seguir. O caminho da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que vai te levar à vida eterna, que vai te levar aos planos de Deus para a sua vida, enquanto você está aqui na terra, o seu chamado, o seu ministério, as almas que você vai alcançar pela misericórdia de Deus, as bênçãos de Deus para a sua família. Porém, esse momento, essa vontade de Deus, muitas vezes é acompanhada de pressão, de resistência, de luta, de ataque do inimigo para querer te fazer parar. E o outro caminho é o caminho de você viver o melhor para você aos seus olhos.
aquilo que lhe parece melhor para a sua vida, aquilo que, como o mundo diz muito, o meu direito de ser feliz. Quantos já ouviram esse discurso? Todo mundo tem direito de ser feliz. É o argumento do mundo. Qualquer coisa que você for fazer, mas eu também tenho direito de ser feliz. Cuidado para esse direito de ser feliz. Você não está negando a Jesus e a vontade boa, perfeita e agradável dele para a sua vida. Essa vontade de querer ser feliz aos olhos do mundo é você querer salvar a sua vida aos seus olhos. E isso só acontece porque erramos esse primeiro ensinamento de Jesus. Quem quiser vir após mim, acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Porque você ainda não entendeu que você já perdeu a sua vida para Jesus. Quando você diz, Jesus, eu vou te seguir, Ele fala, então tá bom, meu filho, meu Espírito Santo vai regenerar, você vai nascer de novo, a sua velha vida já era, acabou, morreu. Não tente mais salvar essa velha vida, porque se você tentar salvar a sua vida, você vai perder a vida eterna. Aleluia. E muitas vezes estamos aí tentando salvar a vida. Mas o que é melhor para mim? Eu também tenho direito de pensar em mim. Eu também tenho direito de ser feliz. Não esqueça que Jesus repreendeu seus discípulos celebrando, porque estavam orando e os demônios eram expulsos. E Jesus falou, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito lá no céu. Aleluia! Aleluia! Você quer ser o direito de ser feliz? Tem o direito de ser feliz aos olhos do Pai, mantendo o seu nome escrito no céu, seu nome escrito no livro da vida. Aleluia! Podendo dizer e depois viver na prática o que Pedro falou: Jesus, se for necessário morrer contigo, eu nunca te deixarei. Sabe por quê, Jesus? Porque eu já sei que eu já perdi a minha vida. Eu não preciso mais tentar salvá-la. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Jesus declarou para Pedro, em Lucas 22:31, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus sabia que ele precisava ainda passar por um tratamento. E ele estava preparando, trabalhando na vida de Pedro. Aleluia. E posteriormente ele foi restaurado. Aleluia. Entenda então como Jesus ensinou na parábola da semeadura. A que cai na boa terra é aquele que recebe a palavra e a retém. Reter a palavra. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Retém essa palavra no seu coração. Em seguida começa a dar fruto, que é praticar essa palavra, viver essa palavra. Aleluia, praticar. E aí você vai realmente abrir mão da sua vida por Jesus, porque Ele abriu a mão, Ele abriu mão da vida dele por você. E na verdade só tenta salvar a vida quem ainda não a perdeu. Naquele momento Pedro ainda não tinha entendido que ele tinha já perdido a vida dele. Por isso ele tentou salvar a vida dele. Que não aconteça o mesmo comigo e com você. Jesus declarou em João 12:25, aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Nossa, pastor, mas muito forte isso. É o que o seu mestre disse para você. Se você está amando muito a sua vida aqui no mundo, cuidado, você vai perder a sua vida eterna. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna.
Não é palavra do pastor Isaac, não, é palavra de Jesus Cristo, do seu Deus, do Filho de Deus. Jesus declarou para os discípulos nesse mesmo contexto, Ele falou: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus estava dizendo: agora que eu estou sentindo que eu vou passar pela pressão, eu vou agora pedir para o Pai me salvar, para eu salvar a minha vida aqui na terra. Não, de maneira alguma, eu vim justamente para isso, para morrer para esta hora, para me entregar por vocês. Aleluia. Em João 6,38 ele declarou: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Em João 6 ele declara, em João 12 ele confirma, e mais adiante, João 18, 19, ele tem que viver na prática, ele vive na prática. Como nós lemos Mateus 26, Lucas 22, ele vive na prática aquilo que ele declarou: eu vim não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 10, 17, Jesus diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Aleluia, esta ordem recebi de meu Pai. E ele declara mais uma vez para os seus discípulos, João 15, 13, chamando os seus discípulos de amigos, ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua vida, perdeu a sua vida, porque eu e você estamos então tentando salvar a nossa vida. Pare de tentar salvar a sua vida. Na pressão, na luta, na dificuldade, no seu trabalho, na sua família. Talvez você está passando por coisas que a pressão tem te feito querer reagir, para salvar a sua vida, salvar a sua reputação, para você se defender. E Jesus está falando: meu filho, para de se preocupar com essa vida que você já perdeu. Eu já te dei uma vida nova, e mais, eu tenho a vida eterna para você. Pare de tentar salvar a sua vida, pare de tentar salvar a sua reputação. Em Salmo 37, o Senhor fala: não tenha inveja dos ímpios, não tenha inveja daqueles que têm se sucedido, mas fique tranquilo, descansa, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ele vai fazer, claro como a alvorada, que você é justo. Você não precisa se defender. O que o Senhor ensina para mim e para você o tempo todo é: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As preocupações da vida que muitas vezes vêm para sufocar, Jesus falou: pare de se preocupar. Pare de se preocupar com o que comer, o que vestir, o que beber. Vocês são mais importantes do que os lírios do campo, mais importantes do que os pássaros, que não semeiam, não ajuntam em celeiros, e o Pai os alimenta. Quanto mais Ele irá cuidar de vocês. Agora pare de tentar salvar a sua vida, porque quem tenta salvar a sua vida, um dia, tarde, cedo ou tarde, acaba negando Jesus. Quem tenta salvar a sua vida, cedo ou tarde, vai acabar negando a Jesus. Mas Ele não te chamou para isso. Aleluia. E quanto mais consciência nós tivermos de que a nossa vida não nos pertence, menos seremos tentados a nos salvar. Jesus entendia: a vida que Ele tinha não era dele. Ele veio ao mundo já para entregar a vida dele ao Pai e pelo mundo. Por isso Ele venceu a tentação no Getsemane. Agora eu e você precisamos nos revestir dessa mentalidade. A sua vida não te pertence. Fala para o seu irmão perto de você: a sua vida não te pertence mais. A sua vida não te pertence mais. Jesus pagou um alto preço lá na cruz para comprar a sua vida, para te comprar para Ele, de volta para o Pai.
E se você não entender isso, não tiver essa consciência, você vai sofrer a tentação de tentar salvar a sua vida. Revista-se dessa consciência. A minha vida não pertence a mim. A minha vida não pertence a mim. Aleluia. De que adianta tentar salvar a sua vida, se ela não é sua mais? O Senhor falou para Pedro, em João 21, 18 e 19, quando Jesus vem restaurar Pedro, Ele diz: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para mostrar como seria a morte de Pedro. E o Senhor falou no meu coração que também para mostrar o amadurecimento de Pedro como discípulo de Jesus. Quando era jovem, ele vestia e ia para onde queria. Quando era jovem na fé, imaturo espiritualmente, ele não estava conseguindo negar a sua própria vontade e estava o tempo todo fazendo o que queria. Jesus falou: vigia e ora. Foi dormir. Mas quando se tornar velho, ou seja, quando amadurecer na fé, você vai ser levado, outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus passou por isso. Ele estava dizendo com autoridade isso: Pedro, você vai passar pelo mesmo que eu passei. Não sei se você se lembra da minha oração no Getsemane, mas eu falei: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus maduro na fé, maduro espiritualmente, aquele que verdadeiramente negou a si mesmo. Ele disse: aquela noite lá, não vivi a minha vontade. Eu falei para o Pai: Pai, a minha vontade seria passar esse cálice, mas não, eu quero viver a tua vontade. Nós precisamos amadurecer espiritualmente, perdendo a nossa vida, estando pronto o tempo todo para não viver a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Caso contrário, cedo ou tarde, escute isso que o Senhor está falando, cedo ou tarde vai negar Jesus. Mas quem já perdeu a sua vida, não tentará salvá-la. Repita isso: quem já perdeu a sua vida, não vai tentar salvá-la. Já perdeu, você já entendeu? Eu não pertenço mais a mim, eu sou de Jesus, eu sou dele. Se for para morrer, eu vou morrer. Se for para passar por essa pressão, eu vou passar. Mas eu não vou tentar fugir, não vou tentar um atalho. Eu vou viver a vontade de Deus para a minha vida. Paulo, outro homem de Deus que cresceu na fé, ele declarou em Atos 20, 24: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Ele também declara em Filipenses 1, 21, 22, ele diz: meu viver é Cristo, e o meu morrer é ganho, é lucro. Gálatas 2:20 ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já fui crucificado com Cristo. A vida que agora vivo na fé, agora que a vida que eu vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Porque alcançou a maturidade espiritual, parou de ser jovem, que o jovem só faz aquilo que ele quer, mas o que amadurece, ele deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Glória ao nome do Senhor. O Senhor está falando conosco, que possamos entender como Apocalipse declara daqueles que vencem. Apocalipse 12, 11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, porque diante da morte não amaram a própria vida.
Pare de amar a sua vida aqui na terra. Pare de tentar salvar a sua vida aqui na terra. Pare de querer o seu direito de ser feliz nos padrões deste mundo. E tenha a alegria de Jesus, que é ter o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Que sejamos a terra boa da parábola da semeadura, onde cai a palavra, a palavra é retida, você a retém, você guarda a palavra, você dá bons frutos, é o que diz a palavra. Ou seja, você obedece, você pratica, dá um bom testemunho. A sua atitude na pressão condiz com o que você declara com a sua boca, com essa identidade que você assumiu para você. E para finalizar diz, dá fruto com perseverança. Perseverança. Repita essa palavra, diga, perseverança. Tem pessoas que, quando ouvem essa palavra, já tem um treco. E não, perseverança é algo muito longe. É igual você dizer, até que a morte o separe. Isso é tempo demais, mas é a vontade de Deus. Seguir Jesus até a morte, morte de cruz, isso é muito, mas é a vontade de Deus. Dar fruto com perseverança, sem interrupção, sem desistência, sem olhar para trás e desistir. Aleluia. Aleluia. E o que vai fazer a diferença para nós, ao passarmos pela pressão, pelo Getsemane, é se nós buscarmos ainda mais intensamente a Deus, orarmos ainda mais, e entendermos que nós já perdemos a nossa vida. Eu te pergunto mais uma vez, como você vai reagir diante da pressão que você está passando ou vai passar? Como você vai reagir? Vai se entregar dominado pela tristeza? Ou vai orar ainda mais intensamente e entender que não vale a pena tentar salvar a sua vida, porque você já a perdeu para Jesus? Ele já comprou a sua vida. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Saiba, é na pressão que vai ser extraído o melhor de você. Vai ser extraída a sua essência. É por isso que passamos pela pressão, porque ela revela o que está lá dentro, o que está oculto, o que ninguém vê, sem pressão. Mas quando passa pela pressão, é revelado. É revelado se as atitudes condizem, se é uma vida de obediência, se é uma vida de renúncia. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Aleluia. Vou convidar os diáconos. Que você entenda que por Jesus passar como deveria passar, pelo Getsemane, pelo lugar da pressão, é por isso que estamos aqui nessa noite, para celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus. Participar com Ele do corpo e do sangue, do pão que representa o corpo, do cálice que representa o sangue. O pão que representa a nossa fé em Jesus. Eu creio em Jesus. E o cálice que representa, eu vivo a vontade de Deus e não a minha. Assim como Jesus declarou: Pai, se não for possível passar de mim este cálice sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Eu vou beber este cálice. Eu aceito a sua vontade acima da minha. Aleluia. Por isso que nós vamos celebrar agora o pão e o cálice. Em memória, Jesus falou, um pouco antes do que nós lemos aqui no capítulo 26, versículo 26 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu
e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. O Senhor nos ensinou a fazermos isso em memória dele. Eu quero te convidar a decidir em diante, quando você participar da ceia, se lembrar sim da morte de Jesus na cruz, da sua ressurreição, da via dolorosa, o seu castigo, mas também se lembrar daquele momento antes, lá no Getsêmani, que antes dele passar na via dolorosa, a cruz, a ressurreição, ele passou pela prensa de azeite, pelo lugar da pressão. E porque ele venceu lá, é que nós podemos vencer aqui. Porque ele venceu lá, é que você está hoje aqui. Ele derramou esse sangue para perdão de pecados, porque ele entendeu que ele precisava perder a vida dele, porque a vida dele era do Pai e era para nós. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amor tem tudo a ver com dar a vida. Jesus deu a vida dele, agora ele pede para você dar a sua, perder a sua. Não ame a sua vida. Ao participar do pão e do cálice, você está confirmando isso. Convido você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, já até confirmou isso através do batismo das águas. Você vai participar agora com essa consciência. Estou confirmando que eu creio em Jesus com o pão e com o cálice, que eu bebo a vontade de Deus na minha vida. Eu abro mão da minha vida para viver a vontade de Deus. Que você tenha essa consciência e participe em memória de tudo isso que Jesus fez por você. Vou pedir para os diáconos levantarem, nós iremos orar. Estenda suas mãos para cá, toda a igreja. Vamos consagrar ao Senhor. Pai querido, nessa noite, Senhor, nós apresentamos a Ti este pão e este cálice, Senhor, que representam todo, Senhor, este plano de salvação para as nossas vidas. Oh Deus maravilhoso, a começar pelo nascimento de Jesus, toda a sua vida, e esse momento tão importante no Getsêmani, onde Ele sofreu essa pressão. Antes de sofrer qualquer castigo, chicotada, já começou a suar sangue, tamanha era a pressão, a angústia que Ele estava sofrendo, e Ele resistiu tudo isso por mim, por nós. Senhor, nós consagramos este pão, consagramos este cálice, que para nós é viver a Tua vontade e não a nossa, confirmando que somos Seus discípulos, seguidores, imitadores de Jesus até o fim, para dar fruto com perseverança. Pai, neste momento, perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Senhor, nos faz dignos de participar contigo, em memória, com gratidão, com imensa gratidão no nosso coração, pela salvação das nossas almas, e com a alegria de termos os nossos nomes escritos no céu, em nome de Jesus. Aleluia. Nós te pedimos, Senhor, e agradecemos. Aleluia. Amém. Adore ao Senhor enquanto você recebe o pão e o cálice.